Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá, juntos vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Vamos para os nossos destaques de hoje. Playground de emenda da vereadora Luzia Prígio é pago, mas não é instalado. Idosa enfrenta mais de 5 horas para ser atendida na UPA de Taboão e médica da HBB erra diagnóstico. Funcionário da saúde denuncia que vereador tem LN só para ele marcar consultas. A Prígio exonera especialista em segurança, enquanto Taboão tem série de assaltos e até arrastão na semana. Vereador do grupo dos 7 chama grupo dos 6 de time de várzea. Com obras paralisadas, a Prígio concretiza a compra da nova sede da prefeitura e evita citar valor da aquisição por causa de desgaste. O Roda de Fogo está no ar. E vamos com o nosso primeiro destaque de hoje. Playground de emenda da vereadora Luzia Prígio é pago, mas não foi instalado. Essa matéria nós já soltamos no Roda de Fogo da semana passada e o munícipe foi até os endereços dados na emenda da vereadora Dona Luzia e não encontrou nada. Adilson Oliveira. Os playgrounds custaram mais de R$200 mil. Depois de um ano, até agora, não foi instalado. Então, como nós já comentamos na semana passada, a nota fiscal suspeita de que seja comprada pelo fato de que ela é uma empresa de áudio e vídeo. O munícipe, conhecido nas redes sociais como Sombra Oliveira, ele foi até os endereços dados aqui que eu vou dar para você como sugestão da vereadora Luzia Prígio. Ela indicou na Praça Venezuela, no CRS Jardim Vitória, na Praça Dona Jô ou na Rua João Pereira dos Santos. O munícipe foi lá, fotografou, pesquisou e não encontrou nada. Adilson Oliveira. Muito bem, você vai ver aí as fotos tiradas para comprovar que lá nesses endereços não foram instaladas. Você está vendo aí, né? As fotos aí desses locais de endereços que a Dona Luzia sugeriu e não foram instalados nenhum playground nesses locais. Adilson Oliveira. Quem faz as compras da prefeitura é o secretário de administração. Gênero da Dona Luzia. Wagner Exten Júnior. Bom, parece que o senhor Wagner Exten Júnior compra playground de empresa que nas horas vagas vende equipamentos para as crianças, né? Porque a atividade deles é imagem e som, não é isso? Exatamente. Então, nas horas vagas, eles fornecem playground para prefeituras do tipo de Taboão da Serra, vai. A gente já viu funcionário fantasma. Playground? Playground fantasma. É uma novidade. O governo Aprígio é pródigo. Ele tem várias novidades, todas péssimas para a cidade e para a população. Nós procuramos a vereadora Luzia Prígio nesta terça-feira, em plena sessão. Nós comunicamos para ela, Dona Luzia, a sua emenda foi cumprida somente no papel. A empresa que a prefeitura comprou é de áudio e vídeo e todos os endereços que a senhora nos deu não tem nada. Ela simplesmente respondeu a Adilson Oliveira: eu vou ver.
Eu acho que ela vai ver. É o mínimo que ela tem que fazer, né? Porque, olha, isso aí é um caso muito sério, viu, vereadora Luzia Aprígio, né? Vai que, né, alguém depois vai procurar saber o que foi feito com o dinheiro, porque o equipamento não está lá. Isso aí pode até dar um problema muito sério para a senhora, hein? Eu não digo para ela, né? Porque ela foi uma sugestão, né? Ela deu uma sugestão, você faz a emenda e dá a sugestão. Só que a sugestão dela virou fantasma. Eu soube até que ela ficou meio assustada, né? Quase caiu para trás ao saber que ela faz indicação de recurso para compra de equipamento para as crianças, né, no bairro, e depois o equipamento não existe, né? Então é uma situação que até a primeira-dama é envolvida num caso nebuloso de compra de equipamento não entregue. A nota é suspeita. O local que ela não tem nada só pode nos levar ao próximo destaque com você, Gilson Oliveira. O meu primeiro destaque é que com obras paralisadas, a Aprígio concretiza a compra da nova sede da prefeitura e evita-se dar valor da aquisição por causa de desgaste. Então a Aprígio finalmente concretizou a compra do terreno da antiga Niase, na região central de Taboão da Serra. O imóvel tem 47 mil metros quadrados e 17 mil metros quadrados de área construída. A prefeitura, o governo, comprou o imóvel por meio de um empréstimo de 70 milhões de reais no Banco do Brasil. Agora, o Aprígio fez essa aquisição para levar para lá a sede da prefeitura, sendo que abandonou várias obras importantes na cidade, inclusive só na saúde são 4. Eu vou citar aqui: construção da UBS Laguna e do Novo Ser, o serviço de fisioterapia, a reforma do Centro de Referência da Saúde da Mulher, e também abandonou a ampliação do Centro de Especialidades Médicas. Aliás, bem em frente do terreno, né? A pessoa vai lá, né? Futuramente vai lá na nova sede da prefeitura e passa diante de um equipamento muito mais importante, né? Que deveria ter a ampliação finalizada, mas não faz. Um parênteses nessa obra do Centro de Especialidades Médicas. Sabe por quê, telespectador aqui que nos acompanha? O construtor estava obedecendo um contrato que é um telhado, assim, né, na parte da laje é um telhado. O Aprígio disse: não, tem que ser laje. O construtor falou: olha, então a gente faz um aditamento, o senhor paga, eu faço. O Aprígio disse que não, que ele tinha que fazer, e por causa disso essa obra está parada. Por causa disso, os pacientes são atendidos no equipamento acanhado, né? Com condições ruins para ser atendidos lá, né? Agora, a gente sabe, né, que o Aprígio, na verdade, implica por conta de serem obras iniciadas no governo passado. Mas o Aprígio, já que ele não quer tocar as obras paradas, ele poderia, por exemplo, concluir as obras, os serviços que ele prometeu. Eu até trouxe aqui a revistinha da campanha do Aprígio, né? Aqui são várias promessas, eu queria citar algumas aqui. Por exemplo, na área da saúde, já que nós estamos falando sobre a área. O Aprígio promete aqui na página 6, né, ampliação e reforma do PS Antena e Maternidade, PS Infantil, UPA Quiratada e SAMU. Promete atendimento das UBSs no período noturno. Olha só. Contratação de mais médicos em atenção básica em UBSs. A gente mostrou aqui, o Márcio trouxe a informação aqui. Quase que ele cumpriu. Quase cumpriu, né? Quase. Ele lançou a licitação, depois cancelou. Aliás, com relação a isso, eu até estava pesquisando
lá no portal da transparência, quem mandou cancelar a contratação foi o secretário de Saúde. Ele previu que faltavam 88 médicos, então colocou lá para contratar uma empresa que ofertasse 88 médicos para atender nos postos de saúde, mas depois ele reviu, disse que não é isso. Ele disse que, na verdade, a carência da prefeitura são 111 médicos. Então é um mau planejamento, né? Não planeja, não faz um levantamento da real necessidade médica nas UBS, e aí tem que cancelar a licitação por conta dessa desorganização. Mas ainda na saúde, criação do Hospital do Idoso e de um centro de referência. Não tem nenhum centro de referência que dirá um Hospital do Idoso. E ainda, parcerias com clínicas particulares para zerar as filas de exames em nossa cidade. Isso só na saúde. E aí tem o esporte e lazer, por exemplo, esporte e lazer. Ampliar, olha só, Márcio, ampliar e melhorar as academias ao ar livre. Nem playground tem, fantasma, que dirá melhorar as academias ao ar livre. Aí tem várias promessas aqui do prefeito, eu vou citar só mais uma na educação. Criação do CEL e a implementação de escolas em período integral. Né? São várias aqui promessas. Então, se o Aprígio não quer terminar as obras iniciadas no governo passado, ele poderia, em vez de gastar 70 milhões, fazer um empréstimo, endividar um município com 70 milhões, ele poderia usar esse recurso para cumprir as promessas que o senhor Aprígio fez à população em 2020 e, pelo visto, não vai cumprir. Então, é essa situação, né? Inclusive, várias lideranças políticas da cidade têm se manifestado já há semanas se colocando contra essa aquisição do terreno da Niase para ser a nova sede da prefeitura, com argumento de que justamente o governo não tem prioridades, não termina as obras e nem executa, o prefeito nem executa aquilo que promete. Eu vou citar só um exemplo de uma liderança, a deputada Najara Costa, que tem um mandato um mandato coletivo na Assembleia Legislativa. Ela fez o seguinte comentário nas redes sociais sobre essa aquisição. Abre aspas, 70 milhões para o palácio do prefeito, enquanto a cidade está um caos, está abandonada. Saúde, educação e transporte dignos não são prioridades. É um escândalo, uma gestão tão desconectada das reais necessidades da população, fecha aspas, palavra de Najara Costa. Então, é o caso. O Aprígio, na verdade, sabe que está fazendo uma gestão sofrível, não executa as obras existentes e não inicia outras. Que obras que ele tem na cidade? Eu só queria pegar a caneta, põe na revistinha dele, mais um estádio municipal. Estádio municipal. Põe aí a caneta. Vou acrescentar aqui. Acrescenta aí. Ele não cumpre nem as que ele já colocou no papel. Essas promessas são antes das eleições e durante o mandato ele põe mais. Então ele não cumpre nem o que ele já prometeu, inventa outra moda. E também, pelo visto... Eu quero te dar um alerta, Adilson Oliveira. Um alerta a você, contribuinte. E ao Adilson Oliveira também. Resta 1 ano e 6 meses, né? Quem sabe, nesse período, ele consegue realizar todos esses sonhos. Pois bem, ele sabe que não tem prioridade, não faz um planejamento. Ele poderia até... fazer um empréstimo, mudar a sede da prefeitura, desde que executasse as obras paradas, colocasse médicos nos postos de saúde, reformasse escola. Quantas escolas o Aprígio construiu? Nenhuma. Não é? Então, se ele tivesse colocado a cidade, reconstruído a cidade, né, como ele costuma dizer, ele poderia, quem sabe, num segundo momento,
pensar em fazer uma dívida para mudar a sede da prefeitura. Mas ele não faz isso. Então, sabendo disso, ele até está falando que a prefeitura vai ter nova sede, mas não está divulgando o valor que foi aplicado para comprar. Não informa o valor da compra do terreno. Eu fui lá no site da prefeitura e o Aprígio, no site da prefeitura, não coloca o valor da compra do terreno, Márcio, e não coloca nem o valor do empréstimo. Então a gente vai deixar claro aí, você está vendo aí o site da prefeitura que não constam os dois valores. Mas também no portal de transparência, onde o prefeito é obrigado a colocar, está lá o valor, você está vendo aí também o valor da compra do terreno, que foi de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais, e o empréstimo no Banco do Brasil foi de 70 milhões de reais. Então, ele sabe que tem um desgaste, está sendo criticado pela população, né? Por isso que ele esconde, evita citar os dois valores. Tanto é que está sofrendo desgaste que, por exemplo, uma apoiadora do Aprígio fez uma postagem na rede social parabenizando o prefeito pela aquisição do terreno para ser a nova sede. E aí a Tatiane Bernardes entrou lá nessa postagem e disse o seguinte: e a saúde, como é que vai ficar? Gostaria de saber porque na UBS não tem nem ginecologista. Aí essa pessoa, agora a apoiadora, que é a Márcia Cristina Silva, ela fala assim: qual UBS não tem ginecologista? E aí a Tatiane responde: Santo Onofre, só tem para gestantes. A população não é só de gestantes. Estou com problemas e não consigo passar no ginecologista, diz a Tatiane. Então essa é a situação da Prefeitura de Taboão da Serra, do governo Aprígio, que não tem prioridade na hora de ver o que vai fazer com o dinheiro público. Ok, próximo destaque então, a gente continua na saúde, Adilson, porque um funcionário da Secretaria de Saúde denunciou que o vereador Alex Bodinho, ele tem uma LN, porque foi demitida, uma LN mantida pela prefeitura só para marcação de consultas para os seus correligionários, tá certo? Que bonito. Muito bom. Aí o que aconteceu? O negócio ficou muito descarado, segundo o funcionário da Secretaria de Saúde. Tarifa demitiu a funcionária do Alex Bodinho, no qual deixou o vereador muito irritado. Tá certo? Se com razão ou não, mais um vereador muito ligado à saúde, o vereador enfermeiro Rodney, e também quis, né? E quase o pau quebrou na prefeitura. Adilson Oliveira não estão querendo retornar essa funcionária, deixou o Alex Bodinho muito irritado. Ficou muito irritado e o filho também quer, né? Lógico, né? Ele também quer. E essa UBS Panorama, depois a gente vai complementar, foi palco de desvio de vacinas. Então, Adilson Oliveira, se você fosse vereador, você queria ter um LN pago pelos nossos bolsos, somente para marcar consulta para os correligionários do vereador, Adilson? O Márcio está dizendo ali que o desvio de vacinas foi na UBS na região do Pirajussara, né? E foi no caso na UBS Santo Onofre. Mas no caso da UBS Panorama, evidentemente que isso é um absurdo. Primeiro vereador não tem que ter funcionário livre nomeado para marcar consulta. Primeiro já está errado aí. E segundo, furar fila, passar gente na frente. Famoso fura-fila. Passar gente na frente, né? Quem sabe, né? Pessoas próximas ligadas ao vereador. Pode ser que tenha até parente do vereador, né, que
pode ter a consulta marcada passando na frente do outros moradores que estão também esperando. A gente acabou de dizer aqui o caso de uma moradora que está precisando de ginecologista. Não é? Então é o completo absurdo, fura a fila de consulta, quando a UBS não tem nem médico para atender as pessoas, e ainda tem vereador que tem LN exclusivo para passar, fazer o famoso jeitinho, passar, marcar consulta na frente de outros pacientes. Isso é um perfeito descalabro. Pois é, eu vou repetir, essa funcionária foi demitida recentemente, no qual ele ficou muito irritado. Pois é, ele tem essa bandalheira e ainda fica irritado. Ele é autor dessa bandalheira. Não gostou não de ter mandado embora. Vereador, acho que o senhor, por isso o senhor não fiscaliza a saúde, né? Acho que o senhor está mais ocupado com outros afazeres, né? De ficar ligando para a LN para marcar as consultas para seus pacientes na frente de pessoas que estão na fila aguardando. E se perguntarem nossa fonte, Nilson, se perguntar eu falo, viu? Não agora não, mas pode prejudicá-lo. Mas é um escalão, um bom escalão na saúde, mas se perguntar eu falo. Mas muito bem. Por enquanto não, senão vai sofrer represálias, com certeza, né? Vai sofrer represálias, por isso não vamos revelar. Nossa fonte, Adilson Oliveira. Quer dizer que o enfermeiro Rodney também ficou incomodado. Até eu. Ele queria uma também. Não, claro, até eu queria. Aí até eu. Aí dou razão para ele que até eu queria. Não é um caso isolado. Há relatos de que outros vereadores têm livre nomeados nas UBSs que furam a fila, marcam consulta, que aliás às vezes nem estão na recepção, no setor de agendamento, mas são livre nomeados ligados a vereador, que marcam consultas na frente de outros pacientes. É um caso muito grave, nós vamos continuar acompanhando isso, que acho que vai ter desdobramento. E qualquer coisa eu mostro uma foto da pasta também, viu? Uma pasta na secretaria lá. Enfim, próximo destaque com Adilson Oliveira. Nós já vamos continuar falando da saúde, Márcio, você que nos acompanha. Eu quero falar agora da segurança. O Aprígio exonera especialista em segurança, enquanto o Taboão tem uma série de assaltos e até arrastão na semana. Então eu queria só relatar aqui, só pegar minha ficha aqui em relação à questão da segurança. Na manhã do último domingo, um motociclista foi vítima de um assalto ali no Pirajussara, na estrada Kisaemon-Takeuchi, na altura do número 2560. Cerca de 150 metros depois do Poupatempo, em frente a um açougue, a Tropi Carnes. Esse assalto foi, repito, na manhã do último domingo. Os criminosos, 3, também em motos, abordaram o morador, roubaram seus pertences e também levaram a motocicleta dele. Deixaram a vítima a pé. Na madrugada de sábado, dia 24, outro morador de Taboão da Serra foi assaltado, desta vez na rua Luiz de Queiroz, no Jardim Escândia. 2 homens abordaram o morador com uma arma de fogo e levaram a mochila, o celular e a aliança da vítima. Agora, na noite de sexta-feira, 2 criminosos em motos assaltaram um homem e uma mulher no Jardim Mirna, na rua Henrique Rouba. Depois de levar tudo das vítimas, o garupa obrigou o morador a se ajoelhar e o agrediu. Obrigou o morador a se ajoelhar e ainda o agrediu. E tem mais. Também na madrugada de sábado, moradores que estavam esperando um ônibus para ir trabalhar foram vítimas de 4 ladrões em 2 motos, desta vez na estrada Benedito Cesário de Oliveira, no Jardim Record.
um roubo estava acontecendo e a segunda dupla chegou logo depois e levou tudo das pessoas que estavam no ponto. Os criminosos estão fazendo arrastão em Taboão da Serra sossegados. Você está vendo aí esse último caso da ação violenta dos criminosos. Agora saíram os novos números da criminalidade em Taboão da Serra. Os roubos, apenas em maio, que é o último dado disponível, os roubos em maio foram 170 contra 128 em maio de 2022. Um aumento de 33%, Márcio, 33%. O roubo de veículos em maio foram 18 ocorrências. Em maio de 2022 também tinham sido 18, então não diminuiu. E agora, o estupro, foram 9 ocorrências de estupro em maio contra 5 em maio do ano passado, um aumento de 80%. Agora, se a gente somar roubo mais furto de veículos, foram 63 em maio contra 68 em maio do ano passado. Então teve uma redução, uma ligeira redução de 7%, mas ainda em patamar elevado. Agora, se a gente considerar os 5 meses, pegando os 5 meses, de janeiro a maio, foram roubos, 816 roubos contra 679 de janeiro a maio de 2022, um aumento de 20%. O roubo de veículos, 111 nos primeiros 5 meses do ano, contra 96 de janeiro a maio de 2022, um aumento de 16%. Em relação, se somarmos roubo e furto de veículos, de janeiro a maio de 2023, foram 319 ocorrências contra 328 no mesmo período do ano passado. Uma pequena redução de apenas 3%, mas o fato é que os índices estão elevados, inclusive na semana passada, por conta da paralisação dos GCMs, o prefeito Aprígio exonerou o secretário de Planejamento, o tenente Dacal, que é um especialista em segurança, né? Então, enquanto Taboão da Serra está nessa situação de escalada da criminalidade, o prefeito de Taboão da Serra se dá o luxo de dispensar um profissional gabaritado da área de segurança, Márcio. Inclusive, o tenente Dacal é o nosso convidado no X da Questão, que está aí no ar, né? Você está lá no YouTube/TV Atual, você vai ver a entrevista do tenente Dacal, ele abre o seu coração e quem perdeu não foi o tenente Dacal. Quem perdeu foi a Aprígio e a gente. Ironicamente, o Aprígio, o governo ficou incomodado porque Dacal, na página dele nas redes sociais, divulga esses roubos. Inclusive, esses roubos que eu citei foram divulgados pelo tenente Dacal. Então, o governo ficou incomodado que o Dacal, ao fazer essas publicações, ele está alertando a população, né, sobre os cuidados em relação à criminalidade. Então, o Dacal estava fazendo o que o senhor Aprígio disse, né, que não fez, né, que ia ter cuidado, ter atenção com a segurança. Aliás, o prefeito também demitiu o Dacal depois de o tenente prestar solidariedade, manifestar apoio à paralisação dos guardas municipais, né? Então, assim, de novo, prefeito, o senhor prometeu na campanha que ia valorizar a guarda com salários dignos e trabalhar com mais segurança nos bairros. É o que o Dacal estava fazendo. É o que o senhor Aprígio não está fazendo e o que o Dacal estava fazendo, e mesmo assim o senhor, né, se acha incomodado, se vê incomodado com esse serviço que o tenente estava prestando e
né, se dá o luxo de dispensar um profissional que poderia ajudar a administração. É uma baixa, é um prejuízo para a sua administração, Abrígio. Não perca então o X da questão do tenente da Cal. Próximo destaque, Márcio Canciano. Câmara Municipal, vereador do grupo dos 7, chama grupo dos 6 de time de várzea. Adilson Oliveira, nós vamos ter uma notícia de bastidores que nós vamos dar até o final, que o time dos 6 está fazendo tudo isso, mas eu vou dizer no final dessa matéria. Então, para explicar melhor essa situação, o presidente da Câmara, André Egídio, colocou em um projeto de lei que corrige alguns erros na nova regulamentação de cargos na Câmara. Apenas correção de nomenclatura por atender exigências do Ministério Público. Ou seja, uma correção do antigo projeto de lei que foram feitas várias reclassificações de cargos da Câmara. Então, ele está fazendo uma correção, nesses cargos, e o projeto de lei era sobre isso. Aí que entrou o grupo dos 6. Veja aí o vídeo. Como vota? Como vota, vereadores? Como vota o seu vereador? O senhor coloca em painel? O senhor pode encaminhar o voto. O senhor pode encaminhar. Como vota, senhora? Tá, baixa a voz. O senhor baixa a voz. Baixa a voz. Como se encaminha? Não vai discutir. Não vai discutir. Já passou o momento da discussão. Agora estamos em votação. Como vota o vereador? Como vota o vereador? Vai caminhar. Não tem caminhar. Vai caminhar? O senhor tem 5 minutos. Eu quero discutir o projeto, porque então, para discutir não tem agora. O senhor vai encaminhar ou não vai encaminhar? Eu quero discutir o projeto. O senhor não vai discutir, vai encaminhar. O senhor vai encaminhar. É regimental, o senhor está na votação. O senhor pode encaminhar. O senhor vai poder. Presidente, aqui não fica de pé. Tudo bem. Não fica de pé. Vou deixar de ordem, presidente. Muito bem. Ainda estava na pauta Adilson Oliveira, e você que nos acompanha, a votação do projeto de lei da GCM. Vários guardas lá esperando a votação da lei da GCM, do projeto de lei que beneficiaria 168 horas da GCM. Então, eles, depois desse vexame que você viu aí, essa confusão que você viu aí, o presidente André Egídio, preocupado com o projeto de lei para aprovação da GCM, retirou isso de pauta. Ele retirou, olha, tá bom, vocês estão criando uma emenda, isso aí eu retiro. Retirou esse projeto de lei em pauta. Vamos então ao projeto de lei dos GCMs, então, para que encerrasse, porque os GCMs estão aguardando isso há muito tempo. Então foi votado o projeto de lei da GCM em 168 horas, Adilson, correspondente a 14 plantões. Foi o que a prefeitura ofereceu, a guarda aceitou e também aceitou uma promessa do governo durante o recesso. Mais alguma coisa, então ficou aquela onda, aquela historinha. Nós vamos ver mais alguma coisa, mas não foram claros o que seria. Não foram claros o que seria. E depois nesse teatro todo do grupo dos 6, Adilson Oliveira, chegou um vereador do meu lado, do lado da imprensa, disse o seguinte: eu não estou aguentando mais, estou tomando remédio para o estômago em ver essas coisas. Segundo vereador que passa ali por perto e nos diz: esse grupinho parece um time de várzea. Vamos tirar o time de várzea, eu acho que eu nem time de várzea. O que ele quis dizer, Adilson Oliveira, que não é o time de várzea que são desorganizados, que vale tudo, não é. O sentido... Eu entendi o sentido. O sentido é que é um grupo
que gosta de fazer birra. Birra. Infantil. Birra infantil. Ou seja, não engoliu a votação Exato. que elegeu a nova presidência da Câmara e até hoje, 6 meses depois, e ainda ficam remoendo essa derrota, não é? E ficam criando barreiras, empecilhos para evitando que os projetos sejam votados. Exatamente. Agora vem os bastidores. Sabe por que, Adilson Oliveira, que eles querem? Mas com certeza é mais regalia. Mas você acertou. Eles querem mais um cargo. Não, eles querem mais um cargo no gabinete. Olha só. É exatamente isso. Essa birra, essa confusão, essa molecagem, na verdade, que estão fazendo, porque você viu no vídeo, gritarias, gritarias, aquela coisa toda. Isso não leva a nada porque o presidente André Egídio está se mantendo sereno, está se mantendo calmo. Está engolindo cada sapo, hein, presidente? Está engolindo o sapo. Essa creche aí tá difícil, hein? Está engolindo o sapo, mantendo uma boa postura até agora. E eles gritando, como você viu no vídeo aí, gritando, sabe, quer mais cargos, já não chegam cargos. O presidente até falou assim: os vereadores estaduais têm cargos lá embaixo, quer cargos aqui, quer ganhar em todo lugar, quer ganhar lá em cima e quer ganhar lá embaixo, quer ganhar em todo e qualquer lugar, quer o cargo. É isso que eles estão, bastidores que ninguém sabe. Vamos ficar sabendo agora, tá certo, Adilson Oliveira? O grupo dos 6 é bom sempre a gente nominar, né? Vamos agora, exato. Tem a Luzia Brígio, eu vou colocar homenagem à dona Luzia, né? Primeiro, né? Porque fazer parte. Esse time da VAR, vamos dar a escalação deles agora. Exatamente. Vamos dar a escalação. Anderson Nóbrega, Ferreiro Rodney, Alex Bodinho, Joyce Silva. Tem mais um que tá faltando aqui. Sandro Aires. Exatamente, Sandro Aires, justamente, né? O que ficou mais. Que mais esperneou. Essa é a escalação do grupo dos 6, Adilson Oliveira. Eles querem cargos. Pois é. Em vez de ficar querendo mais cargos na Câmara, eles deveriam estar na rua para fiscalizar os serviços, não é? Inclusive, quem cobra isso também é uma espectadora nossa do Roda de Fogo, a Karina Oliveira, né? A gente quer agradecer até a audiência do programa. E aí eu aproveito para falar que o vereador de bairro, porque eu considero vereador de bairro, né? O Anderson Nóbrega, que ele só fica ali ciscando na região do Parque Pinheiros. É um vereador, para mim, é um vereador de bairro. Então ele está no grupo dos 6 aqui, né? Então, em vez de ele querer mais um carguinho na Câmara, no gabinete, ele deveria estar na rua e fiscalizar a saúde, porque a saúde, inclusive com a nova gestora, está um caos. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Ok, então, chegou a hora. Próximo destaque, Adilson Oliveira. Idosa enfrenta mais de 5 horas para ser atendida na UPA Quiratada, na UPA de Tabuão, e médica da HBB erra diagnóstico. Muito bem, vamos falar da malfadada saúde de Taboão da Serra. Até vou pegar minha ficha aqui, porque eu estava conversando com a moradora Roberta Lopes com uma outra demanda na tarde desta terça-feira. Nós estamos gravando Roda de Fogo nesta quarta-feira. Então ontem, terça-feira, a moradora Roberta Lopes me procurou para falar sobre uma outra demanda, né, à tarde. E aí, por volta de 8 horas da noite, 9 horas, ela voltou a me procurar e disse o seguinte: quer uma matéria? Ou seja, ela estava na UPA Quiratada, levou a mãe lá, idosa, e ela chegou por volta das 4 horas da tarde. Ela ficou mais de 5 horas para ser atendida e a moradora, a filha, falou assim: isso porque minha mãe tem 75 anos. Seria prioridade, né? Mas, aí eu disse:
E o prefeito trocou a empresa com a promessa de que ia melhorar. E aí ela respondeu, piada. Ela prosseguiu, o problema maior, além disso, é esperar 4 horas entre abrir a ficha e ser atendida, receber o primeiro atendimento. E a moradora disse essa expressão, o problema maior, além disso, porque teve uma coisa nada mais grave. A mãe dela, de 75 anos, foi atendida no consultório e a médica disse que a idosa tinha apenas sinusite. Né? Aí a filha falou assim, doutora, mas minha mãe está tossindo muito. Pode ser uma coisa, pode ser mais do que sinusite. Depois de muito, e a médica falou, não, é apenas uma sinusite, não é nada demais. Depois de a filha muito insistir, é que a médica encaminhou a paciente para fazer um raio-x. E aí, na volta, para mostrar o exame, olha só, ela estava com começo, a idosa, estava com começo de pneumonia. Então, aí a filha mostrou, olha aí, doutora, ela não é uma simples sinusite. Minha mãe está com pneumonia. Aí a médica toda sem graça, né, falou, realmente, devolve os papéis do receituário que eu passei, que eu vou trocar aqui a medicação. Então, essa foi a situação, né? Além da demora do atendimento, a UPA estava lotada, além da demora do atendimento, teve ainda esse erro de diagnóstico. Se a filha não insiste, a idosa poderia ir para casa, né, com um quadro grave, com tendência de piora e chegar a ser internada. Né? Mas você mesmo vai ouvir agora em detalhes o depoimento da moradora Roberta Lopes sobre o atendimento à mãe na UPA Aquilatada, administrada pela AHBB, Márcio. AHBB. Você vai ter que aguentar mais depois de outubro, mais um ano depois, essa HBB. Pois é, então agora ouça o depoimento da Roberta Lopes sobre o atendimento à mãe de 75 anos. Oi, tudo bem? Boa noite. Quer uma matéria? Estou aqui no Akira desde as 16h30. Minha mãe foi atendida às 19h30 porque eu reclamei. Foi troca de plantão, as fichas abandonadas. E só agora minha mãe foi medicada e fez o raio-x. Aqui está lotado, uma loucura. Oi, amiga, acabei de passar. Aí a médica falou pra minha mãe que era uma sinusite que ela tinha. Falei, doutora, mas ela tá com muita tosse. Tá dando umas pneumonia aí, sem febre, eu tô preocupada, ela tá com dor nas costas. Não, fica tranquila, isso é só uma sinusite. Não tem necessidade de pedir raio-x, eu não peço. Aí eu falei assim, então, doutora, mas eu vou insistir com a senhora. Eu prefiro pecar por excesso. Tem como a senhora fazer um raio-x na minha mãe? Não tem necessidade, não sei o que. Eu falei, então, mas eu estou insistindo, é minha mãe. Aí ela, com muito custo, pediu raio-x. Já tinha me passado todas as medicações para minha mãe tomar em casa para sinusite. Voltei lá com raio-x. Ela, ai, querida, você pode me devolver aquelas receitas que eu te dei? A verdade, a sua mãe tá com pneumonia, mudou toda a medicação. E se eu não falo? Olha que absurdo que tá esse Taboão da Serra. Ou seja, se eu não questiono, vai embora para tratar a sinusite e uma idosa de 75 anos com pneumonia. Sabe-se que estágio que está, né? Porque nem isso ela me falou. Ela só falei assim, doutora, mas tá muito forte? Ela, não, tá muito forte não. Tá não, né? Ô, Adilson, assim, é a falta de administração, né? A administração bagunçada. Tipo assim, você vê que tem gente que chega depois e é atendido primeiro. Os idosos não são prioridades como deveriam. Pelo menos com a minha mãe não aconteceu, né? Troca o plantão, o médico deixa as fichas jogadas na mesa. Tipo, não passa para outro médico, porque tinha outro médico que não ia embora naquele horário. Aí eu que tive que chamar na administração, a menina foi lá, viu que as fichas estavam na sala do médico e a sala estava vazia. Aí ela foi redistribuir as fichas, ou seja, muita desorganização, entendeu? Olha só, então aí o absurdo, né, desse diagnóstico errado que quase faz com que a paciente tenha
um quadro mais agravado por conta de não ser identificado corretamente o que ela tinha, né? Nós já dissemos aqui no programa passado, né, Márcio? Nós temos relatos de que os profissionais contratados dessa empresa, os profissionais dessa empresa, a HBB, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, não têm capacidade ou têm pouca experiência em atender pronto-socorros. Está aí a prova, né? Você viu aí, inclusive, em relação a esses profissionais sem experiência, se refere também aos médicos. A moradora, você ouviu aí, a moradora disse que a administração, os profissionais da administração, a administração da HBB é uma bagunça, você ouviu ela falar aí, mas não é só o pessoal da administração, é também quem está lá no consultório atendendo os pacientes. Aí eu pergunto, cadê os vereadores falastrões, Anderson Nóbrega e enfermeiro Rodney, que ficam falando lá na Câmara que agora os pronto-socorros têm uma saúde de primeiro mundo, Márcio? Infelizmente, eu digo para você, infelizmente, nós temos que fazer alguma coisa, Deus, porque vai piorar. Vai piorar. Se a moradora não cobra, olha só o que ia acontecer. Vai piorar. Ia ter possivelmente um caso de erro médico. Com certeza. Né? Se viesse a acontecer o pior com essa moradora, essa idosa de 75 anos, levada pela filha à UPA Aquiratada. Ok. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem, a gente está de volta. Até lá!